Bem-vindos às Conversas da Diáspora. Este já é o 30º episódio da temporada Novos Açorianos, semanalmente promovida pela Direção Regional das Comunidades do Governo dos Açores, através da qual fazemos entrevistas biográficas para conhecer e partilhar o percurso de vida de cidadãos estrangeiros que escolhem as nossas ilhas para desenvolverem connosco o seu projeto de vida. Como se sabe, de acordo com as últimas estatísticas oficiais, residem agora oficialmente nos Açores cerca de 6.300 cidadãos estrangeiros provenientes de 98 países diferentes. A comunidade mais expressiva é a brasileira. Mais de 20% do total de estrangeiros corresponde a pessoas que nasceram no Brasil e ainda não adquiriram a cidadania portuguesa, portanto ainda são consideradas estrangeiras, o que significa que nascidas no Brasil e a viver nos Açores haverá muito mais do que 1.351 estrangeiros com naturalidade brasileira. Ora, nós ao longo dessas últimas 30 semanas já tivemos a oportunidade de conversar aqui com novos açorianos nascidos em Cabo Verde, Angola, São Tomé e Príncipe, Países Baixos, Itália, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, México, Alemanha, Argentina, Ucrânia e, naturalmente, Brasil. Estão em todas as 9 ilhas, em todos os concelhos da região autónoma dos Açores. Do Brasil, por exemplo, já ouvimos aqui 8 exemplos. Da atriz Eleonora Marinho Duarte, do professor Daniel Gonçalves, do gestor Acir Meireles, da empresária Mirela Lima, da artista plástica Ângela Fernandes, da jornalista Claudine Lourenço, do músico Cleiton Carneiro ou da professora Daniela Álvares. Hoje vamos conhecer uma outra brasileira, jornalista e professora. Chama-se Tatiana Klebiker, nasceu há 44 anos no Rio de Janeiro e considera-se carioca de gema. É doutorada em Informação e Comunicação em Saúde pela Fundação Osvaldo Cruz e é licenciada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Com a sua tese intitulada Transver o Mundo, o Dia Nacional da Visibilidade Trans, pela ótica de pessoas, campanhas e notícias, recebeu o prémio Osvaldo Cruz de teses na área de Ciências Humanas e Sociais, a menção honrosa no prémio Compós de Teses e Dissertações, Eduardo Punhela, e ainda o 3º lugar no prémio Intercom de Pesquisa em Comunicação. Como jornalista, trabalhou em veículos da grande circulação do Rio de Janeiro, dedicando-se especialmente à cobertura dos assuntos da saúde. Há 2 anos, em 2022, ela e a sua família atravessaram o Atlântico e trocaram o Brasil pelos Açores, transferindo a sua residência do Rio de Janeiro para Ponta Delgada. Atualmente, é professora auxiliar convidada da licenciatura em Comunicação e Relações Públicas da Universidade dos Açores. Simultaneamente, integra o grupo de pesquisa Diversidade Sexual, Cidadania e Religião da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e o projeto Covid-19 nas mídias, em quem confiar narrativas, atores e polémicas sobre a pandemia, da Fiocruz, Fundação Osvaldo Cruz, vinculada ao Ministério da Saúde do Governo do Brasil. Professora Tatiana Klebiker, bem-vinda às Conversas da Diáspora. Muito obrigada, senhor diretor. Boa tarde, é um gosto estar aqui. Aproveito para saudar também a equipa, né, que está nos bastidores a colocar esse projeto no ar e também as pessoas que nos acompanham. Muito obrigado, nós temos muito gosto na sua presença aqui. E eu gostava de começar justamente por perceber porque é que há 2 anos tomou uma decisão importante na sua vida de atravessar o Atlântico com armas e bagagens, com o marido e os filhos, para vir viver para os Açores e para lecionar na nossa universidade. A razão profissional foi o motivo dessa imigração? Na verdade, quem recebeu uma proposta de trabalho inicialmente foi meu marido e, enfim, viemos com
com a situação já dele toda definida, e eu vim logo depois que concluí meu doutoramento, e ao chegar aqui é que fui fazer os contatos profissionais para, enfim, buscar me integrar profissionalmente aqui nos Açores. Ou seja, no seu caso, veio por razões familiares, para se juntar à sua família, naturalmente, e depois teve que encontrar uma solução profissional que fosse adequada à sua formação e à sua vocação. E, pelos vistos, conseguiu. Exatamente. Na verdade, a nossa vinda para os Açores já foi pensando nesse contexto. Então, a nossa escolha, quando ele foi convidado para vir para Portugal, havia algumas outras possibilidades em discussão. Mas os Açores, para nós, pareceu a melhor, Punta Delgada, né, de forma específica, pareceu a melhor opção, justamente porque havia essa possibilidade com um curso de uma licenciatura, né, em Comunicação e Relações Públicas aqui na universidade, ao qual eu poderia, assim, hipoteticamente, ainda naquele momento, me filiar. E foi isso que de fato aconteceu. Eu fui extremamente bem recebida pelas docentes do curso e também pela presidente da faculdade, por toda a comunidade acadêmica, eu diria. E a cidade, a ilha, o arquipélago, provavelmente nunca tinham vindo aqui, terá sido a primeira vez. Quando se vai por tempo indeterminado para um lugar que não se conhece, eu não sei se eventualmente a terra que idealizou corresponde à terra que encontrou. De fato, nós não havíamos visitado a ilha anteriormente. A negociação toda para nossa vinda ocorreu ainda durante a pandemia, então os deslocamentos eram considerados um pouco difíceis, né? Então, realmente a gente não viemos diretamente para criar raízes. E fomos positivamente surpreendidos pela ilha que encontramos. Acho que a gente, com as novas tecnologias, né, as pesquisas são muito mais fáceis, a gente conseguia fazer visitas virtuais com muita riqueza de detalhes, mas nada se compara ao desembarque aqui e ver toda essa natureza exuberante, esses monumentos culturais, sentir também o calor das pessoas. Foi uma experiência, esse chegar numa terra nova, foi muito emocionante para nós encontrar mais do que a gente idealizou. Em todo o caso, foi uma mudança muito significativa. Trocou a cidade do Rio de Janeiro, que é uma das grandes cidades do Brasil, uma das grandes referências do mundo, pela nossa pequena cidade de Ponta Delgada, que apesar de ser grande no contexto regional, é pequena se comparada com o Brasil. Para si, para o seu marido, para os vossos filhos, houve aqui algum impacto difícil de ultrapassar na fase inicial de virem para uma terra tão pequena, vindo de uma terra tão grande? Não, acho que esse não foi um obstáculo, na verdade. Acho que nós encontramos aqui a tranquilidade que viemos buscar. Então, nesse sentido, eu não diria que essa diferença de proporção tenha sido significativa. É claro que, enfim, alguma coisa alguns hábitos que cultivávamos numa grande cidade, hoje temos que vivê-los de outras formas, mas não chegou a ser um obstáculo. E, portanto, 2 anos depois conseguiram adaptar-se com relativa facilidade. Sim, com relativa facilidade. Acho que nós somos 4, e tivemos experiências muito diferentes. Eu acho, inclusive, muito interessante esse projeto Conversas da Diáspora, porque justamente trata das trajetórias biográficas que guardam muitas similaridades, mas também muitas singularidades. Isso. Acho que as políticas públicas, né, os processos sociais macro, são compreendidos de uma forma mais cuidadosa quando olhamos para as singularidades das experiências. E eu, na minha família, de apenas 4 pessoas, temos 4 experiências diferentes de integração. Eu diria que eu sou a mais
entusiasmada pela mudança, a que está, enfim, mais... E quer partilhar connosco as diferentes experiências de integração que tiveram os outros elementos da sua família? Claro, com prazer. Eu acho que a gente não pode deixar de registrar, né? Eu acho que somos uma família muito privilegiada, né? Os marcadores sociais que trazemos conosco já são abriram-nos certas portas. Meu marido é médico, né? Nós somos uma família relativamente tradicional, não é? Branca para os padrões brasileiros. Acho que isso tudo faz diferença. E temos 2 filhas adolescentes. Acho que para elas algumas questões relacionadas ao sistema educacional, né, do Brasil, de Portugal, que eu não vejo de forma hierárquica, né? Não acho que haja um melhor ou pior, mas são diferentes. Então, para minha filha mais velha, por exemplo, que chegou no 11º ano, isso foi um desafio que ela tá a vencer aos poucos e com muita resiliência, eu diria. Pode A ser minha mais filha, difícil, pode ser mais difícil nessas idades porque deixam os amigos para trás, não é? com certeza, né? Para além das relações que nessa faixa etária são tão intensas, né? Eu acho que há de fato diferenças nos currículos que tornam esse processo. A minha filha mais nova, por exemplo, que veio ainda no final do ciclo básico, já não enfrentou esses desafios. Essa, inclusive, é alguma coisa que eu gostaria de ter sabido antes, com um pouco mais de detalhes. Essa não era uma percepção que eu tinha quando fizemos a mudança. Mas, enfim, apesar dos desafios, eles estão a ser vencidos. Encontramos também, isso eu preciso também salientar, as meninas estudavam numa escola privada no Brasil, muito pequenas, estudaram nessa escola a vida toda, e chegaram aqui, vieram para uma escola pública, grande, com uma outra dimensão, e isso me causava certo cuidado, mas encontramos diretoras de turma e professores extremamente acolhedores, assim, com um olhar muito sensível para as peculiaridades dessa experiência de migração. Acho que isso é realmente alguma coisa a ser ressaltada. É muita delicadeza que elas encontraram das suas diretoras de turma e de alguns professores que se tornaram pessoas muito queridas na nossa vida. Bom, é caso para dizer que trocaram a cidade maravilhosa por uma região maravilhosa, se me permite o nosso Claro, autoelogismo. com certeza. Desde logo com algumas vantagens, imagino, como por exemplo a segurança, a tranquilidade, a qualidade de vida. Aqui estão todos muito mais à vontade do que estariam no Rio de Janeiro. Certamente. Eu brinco que a gente veio para o meio do Atlântico em busca de uma vida mais pacífica. Uhum. Eu acho que essa violência urbana a que o Rio de Janeiro está submetido, que é fruto de processos sociais muito longos e complexos, que eu acho que não cabem aqui, mas também não posso deixar de sublinhar que parte da nossa decisão foi motivada também por um discurso beligerante, um discurso muito virulento que se instalou no Brasil a partir de 2018. Então, e que felizmente, do meu ponto de vista, começa agora a ser vencido por outros discursos. Mas há uma violência nas ações e nas palavras que motivou a nossa mudança de vida. Era aí que eu queria chegar, porque não parecem ter imigrado por razões económicas, como já vimos. E, portanto, tinha que haver uma outra razão, neste caso, provavelmente, a procura por um território mais tranquilo e seguro,
para poderem deixar para trás a terra onde nasceram. Com certeza. Tendo duas filhas, né? Duas raparigas, e aqui eu falo raparigas sem qualquer constrangimento, sem qualquer constrangimento. De fato, essa era a nossa vinda para cá foi pensando nelas, para que elas pudessem ter um início de vida adulta mais livre, com mais liberdade. Eu acho que, assim, mesmo aqui nos Açores, ainda há constrangimentos que mulheres sofrem em qualquer parte do mundo. Então, certamente elas têm muito mais liberdade aqui, não há dúvida disso, elas circulam com muito mais tranquilidade, vão a festivais e chegam muito cedo. Sim. Muito cedo, mas alguns constrangimentos que em qualquer cidade do mundo os corpos femininos sofrem, e aqui não é diferente, né? Há essas questões de gênero para nós, nós temos muita atenção a isso, quer no Rio de Janeiro, quer aqui, enfim, esse é um problema que precisamos enfrentar como sociedade, né? Garantir que as nossas meninas e nós, mulheres, possamos circular em qualquer lugar sem medo, né? Uhum. A qualquer horário, com qualquer roupa. Sim. No caso delas, adolescentes e, portanto, numa idade, porventura, mais crítica, já se sentem perfeitamente adaptadas, como se estivessem a viver na sua própria casa, estando aqui há 2 anos, há cerca disso, nos Açores. Já adotaram essa terra como sua também? Ou ainda têm o Brasil e o Rio de Janeiro ali a puxar-lhes pela recordação e pelo coração? Eu acho que casa é onde estão nossos afetos, né? Então, assim, as nossas famílias estão no Rio e Niterói, então a gente ainda não tem como... E nós nunca seremos açorianos, efetivamente, porque nossas raízes estão lá. Mas eu acho que partilho uma experiência que eu acho que é sugestiva do que me pergunta. A gente, poucos meses depois de termos chegado, a gente viajou, aproveitamos uma pausa letiva para passear um pouquinho, e aí eu falei, eu vou saber se a gente está de fato em casa quando a gente chegar. Uhum. E foi essa sensação, né, de realmente estarmos em casa e de voltar para casa quando chegamos de viagem. Também já tivemos a oportunidade de ir ao Brasil e chegamos aqui e falamos, estamos em casa novamente. Teremos duas, sempre. Teremos duas. Então agora têm 2 casas, o que é uma vantagem, passam a valer por 2, a valer a dobrar. É verdade. E estão determinados os 4 a ficarem aqui por tempo indeterminado? Eu e meu marido, certamente. Quanto às meninas, eu acho que o desejo delas talvez não seja tão intenso quanto o nosso. Eu acho que elas têm uma curiosidade pelo mundo, enfim, acho que inclusive essa é uma boa questão para ser colocada, né, para quem trata das comunidades, esse olhar para os jovens, como tornar os Açores para eles também um lugar apaixonante a ponto de não querer partir definitivamente. Então, bom, posso garantir por mim que a minha intenção é permanecer, e a delas o futuro a elas pertence. Claro que sim. Bom, mas isso de percebermos que da sua parte já há aqui uma decisão de tanto quanto possível passar a viver para sempre entre nós, é bom para nós, desde logo, e eu só espero que seja bom para vós também. Sente-se bem na Universidade dos Açores, traz uma experiência de jornalismo ativo e na prática do Rio de Janeiro, vem ensinar jornalismo na Universidade dos Açores. Está muito confortável com essa situação?
Na verdade, na Universidade dos Açores eu não leciono jornalismo, leciono outras matérias, outras disciplinas, outras unidades curriculares, como chamam aqui, relacionadas à comunicação. Mas é claro que a minha experiência profissional atravessa a minha experiência como docente. Acho que estou muito à vontade, como eu disse, fui muito bem recebida pelas colegas da licenciatura, muito bem recebidas. Não posso deixar de mencionar aqui as professoras Catarina Rodrigues e Maria da Luz Correia, que foram, enfim, muito especiais no meu processo de adaptação na universidade. E, enfim, acredito que essa experiência profissional prévia, com a experiência acadêmica, né, e científica, também contribuem para a formação de estudantes da licenciatura. Até porque consegue conciliar e acumular a experiência prática com a formação teórica, o que é uma vantagem, aliás, para ambas as partes. Em concreto, que experiência profissional é que deixou para trás no Rio de Janeiro, no âmbito da comunicação social? Bom, meu percurso profissional começou em redação, né? Eu trabalhei no Globo há alguns anos e cobrindo saúde. Por conta da maternidade, eu acho que também é interessante mencionar que foi uma questão de gênero também que motivou a minha mudança. Quer dizer, minha mudança agora de país foi motivada em grande parte pela maternidade também, para garantir às meninas uma cidade mais segura. E também minha mudança de carreira foi pensando nessa, enfim, conciliar de forma mais tranquila a experiência da maternidade com meus desejos profissionais. Então, eu me aproximei da Fiocruz, fiz uma trajetória, né? Tentei construir uma trajetória acadêmica na Fiocruz, com investigação, né? Primeiro especialização, depois o mestrado e o doutoramento, e justamente concluí o doutorado salvo engano, numa quinta-feira, e embarquei para cá num domingo. Então, a minha experiência foi imediata, assim. Já estava tudo planeado nesse sentido, aliás, não é? E consegui justamente superar esse desafio. É curioso que a sua tese, como referi, intitulada Transver o Mundo, o Dia Nacional da Visibilidade Trans, pela ótica de pessoas, campanhas e notícias, foi tão premiada que nos deixa aqui com curiosidade em relação ao seu objeto específico. De que é que trata exatamente essa tese? Ela trata da construção da visibilidade das pessoas trans no Brasil, a partir da instituição do Dia Nacional da Visibilidade Trans, que inclusive é anterior ao Dia Internacional. O Brasil foi, digamos assim, pioneiro nessa. As travestis brasileiras, e é preciso dizer isso, né? As coisas não vieram prontas, né? Elas tiveram uma luta intensa e as travestis brasileiras construíram essa data, que é o 29 de janeiro. Elas, em visita ao Congresso Nacional, né, iniciaram uma campanha para visibilizar as identidades trans, né? E a partir dessa data, então, eu fui olhar para os jornais, fiz um levantamento em jornais brasileiros, também as campanhas do Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde foi um interlocutor muito importante para a conquista desse espaço e para a garantia de muitos direitos. Certamente elas são os protagonistas, elas e eles depois, né? Os homens trans também se juntaram mais recentemente nesse percurso. E também nós, eu falo por mim, né, pessoas cis, que ocupam um lugar que não é certamente de protagonismo, mas também participam nessa visibilidade. Quer dizer, eu não preciso ser uma pessoa trans para defender os direitos das pessoas trans ou para contribuir com eles. Então, fui tentar entender um pouco também como essas articulações ocorrem. E foi para mim um processo muito enriquecedor, né? Porque coloca certos desafios. Uma mulher cis a pesquisar questões de visibilidade trans. Então, aprendi muito
tive encontros muito ricos, e a tese eu acho que, de certo modo, dá a ver esses desafios também epistemológicos, né? No momento em que a experiência hoje é quase uma condição para a produção de conhecimento, quer dizer, quem pode falar por quem? E esse foi o meu esforço, eu não quis falar por ninguém, eu quis falar com as pessoas, eu quis falar com essas representantes, porque também parte da metodologia previa entrevistas um pouco, claro, com um formato diferente do que estamos a fazer aqui, mas é justamente por entender que é nas trajetórias singulares, nas vidas, no ordinário da vida, que as políticas públicas e os processos sociais expressam-se. Então... E a professora hoje parece ser uma ativista dessa causa, ou seja, abraçou a tese não apenas por curiosidade científica e formação pedagógica, mas também por convicção pessoal. Com certeza, com certeza. E, inclusive, aqui nos Açores encontrei também um espaço de interlocução interessante, que é o Projeto Amar. Tive a oportunidade de convidar uma das suas dirigentes para participar de um encontro com estudantes na universidade. Esse eu acho que foi realmente um momento muito importante para mim, levar ela, inclusive ela tinha dito, a gente não tem ainda muita entrada na universidade, acho que, claro, o momento histórico que vivemos favorece, né, esses encontros. Mas foi muito interessante levá-la para conversar com estudantes. Acho que as questões de gênero precisam atravessar a produção de conhecimento de diferentes áreas, né? Mas da comunicação de forma especial. E é esse o caminho que tenciona seguir, não ficar preso à universidade, poder vir para a sociedade, ter uma intervenção cívica cada vez mais ativa, aqui no âmbito da sociedade micalense, neste caso? Eu acho que, na medida do possível, sim. Acho que a gente, para além dos processos formais de participação, que eu acho que são fundamentais, relevantes, mas eu, nesse momento, como o diretor disse no início da apresentação, ainda sou brasileira, não gozo dos direitos políticos em Portugal, para ter uma participação civil mais ativa e política. Mas nas relações, nas micro-relações, eu acho que esse é, de fato, um compromisso meu nos diferentes espaços que ocupo. Enfim, acho que a minha participação no grupo de pesquisa lá do Brasil, de diversidade sexual, cidadania e religião, para mim é um grupo de investigação, então, né, desenvolvemos investigação, mas é também um espaço de mediação para outros compromissos, né? Sou uma mulher católica, tenho uma inserção, já tinha lá, mas aqui também, e também não posso deixar de referir como a comunidade paroquial a qual pertenço, né? Nossa Senhora de Fátima, é profundamente acolhedora e sensível. Em todo o caso, para uma pessoa que já se decidiu passar a viver aqui, tanto quanto possível, para sempre, a aquisição da cidadania portuguesa é também um objetivo? Não sei se seria um objetivo. Acho que, enfim, primeiro a gente precisa, de fato, ter certeza que ficaremos aqui, cumprir, né, certos requisitos. E para então, eu não diria que é um objetivo, talvez seja uma consequência. Uhum. Acho que exatamente, acho que mais do que um objetivo, é uma consequência de estar aqui. Exatamente. E daqui para a frente, até porque já terminamos o nosso tempo praticamente, daqui para a frente, quando olha assim para os próximos anos da sua vida em São Miguel, o que é que vê? O que é que gostaria de ver? O que é que lhe apetece fazer aqui no futuro? Eu vejo os arco-íris. Eu acho que é isso que me apetece ver. Sobretudo, ver as meninas realizadas. Eu acho que o que eu desejo é vê-las
realizadas, né, com as escolhas profissionais que almejam hoje, e que nós possamos continuar a contribuir, como temos feito, né, para a sociedade açoriana, e aprender com ela também, porque eu acho que é isso, acho que é um processo em múltiplos sentidos, nem diria em duplo sentido, mas em múltiplos sentidos, e aproveitar essa tranquilidade, e também contribuir para esse entendimento de outras questões que eu acho que ainda podem avançar aqui, como as questões de gênero. Olha, ainda bem que vieram. A vossa família dá um contributo muito importante em duas áreas determinantes, seja na saúde, seja na educação, e por isso queria agradecer-vos por terem escolhido a nossa terra para fixarem a vossa residência. Oxalá sejam sempre todos muito felizes e que tudo vos corra pelo melhor. Muito obrigado mais uma vez por ter estado connosco. Eu que agradeço a oportunidade de contar um pouco dessa nossa história particular, que faz parte de um processo que se intensifica em Portugal e nos Açores de forma especial e que merece uma sensibilidade como essa demonstrada aqui hoje. Nem sempre é assim, né? Mas eu aprecio muito a delicadeza que o diretor tem concedido às histórias singulares que vêm sendo apresentadas aqui. Que bom, muito obrigado. Eu que agradeço. Até sempre. E cá estaremos nós de novo na próxima semana, conhecendo e partilhando outra história de vida, algures nos Açores, relativamente às comunidades estrangeiras que, felizmente para nós, são cada vez mais significativas e cada vez mais ativas, com vantagem para a própria sociedade açoriana. Obrigado por ter estado connosco.